PIB, taxa de juros, inflação e câmbio. Quais são as perspectivas para a economia brasileira nos próximos meses? Vamos saber como esse panorama pode interferir no setor agropecuário. Quem conta os detalhes para você é o assessor econômico da CNA, Paulo André Camuro, está aqui com a gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Lara. Então, por que todo esse otimismo do mercado, então, com a trajetória de queda da taxa Selic? Então, só para lembrar, a taxa de juros começou a cair no Brasil em outubro do ano passado, quando ela estava 14,25 e hoje ela está em 9,25. Eu trouxe um gráfico aqui em que mostra a expectativa da taxa de juros para o ano de 2017. Então, é como o mercado espera que ela vai encerrar o ano de 2017. Toda semana o Banco Central faz essa pergunta para 100 instituições financeiras. E elas responderam dessa forma ao longo do ano. Então, você vê que no início do ano, quando a taxa estava mais ou menos 13%, eles já esperavam que ela ia encerrar o ano de 2017 a 10,25%. Hoje, a expectativa do mercado é de que a taxa encerre o ano a 7,5%, que ainda é bastante menor do que os 9,25% atual, né? Isso é importante porque essa taxa de juros aqui é a taxa básica de juros da economia. Ela representa basicamente o custo do dinheiro para os tomadores, para as instituições financeiras, né? Então, se essa taxa cai, abre espaço para a queda dos juros cobrada dos consumidores, né? Agora, não é porque essa taxa está caindo que necessariamente a taxa cobrada para o consumidor vai cair, mas essa queda é muito importante porque ela sinaliza. Ela é importante porque ela abre espaço para um juros menor cobrado ao consumidor e principalmente porque ela sinaliza, como você me perguntou, o porquê do otimismo, ela sinaliza que os agentes financeiros ainda estão bastante confiantes no governo. Essa taxa de 7,5% ela é muito menor do que os 14,25% que a gente tinha um ano atrás, e ela mostra que os agentes estão bastante confiantes que as reformas ainda são possíveis e ainda vão passar. Ok, agora, qual o fator tem permitido essa queda nos juros? Então, basicamente são dois fatores: inflação sob controle e crescimento econômico ainda bastante modesto, né? Porque o ritmo acelerado de crescimento ele é importante, porque ele gera emprego, etc., mas ele acaba gerando uma pressão de preços, né? Então, são dois fatores. Em termos de inflação, aqui também é um gráfico que eu montei com base nessa entrevista que o Banco Central faz às instituições financeiras, né? Então, não é a inflação observada, mas sim a esperada. No início do ano, as instituições financeiras achavam que a inflação no Brasil ia encerrar o ano em 4,8%. Hoje, eles esperam que a inflação vai encerrar o ano em 3,45%. Então, você vê que ao longo do ano de 2017, a expectativa do mercado sobre o comportamento do preço, essa expectativa foi evoluindo para uma inflação cada vez menor, né? Os preços sobem, mas sobem num ritmo cada vez menor. Isso reflete essa evolução de queda de inflação ao longo do ano de 2017, ela coincide com a colheita da safra, né? Você vê que ao longo do primeiro semestre do ano, à medida que os números da super safra foram saindo, os preços foram acomodando, né? Então, essa é uma contribuição do nosso setor agropecuário para a estabilidade dos preços. Você vê que a expectativa para esse ano é 3,45%, mas ela chegou num nível menorzinho ali de 3,27% uns dias atrás. Esse ponto de inflexão, esse ponto onde a curva para de descer e começa a subir, é exatamente dia 21 de julho desse ano, que foi quando teve o reajuste do PIS/COFINS. Então, as instituições aqui já ajustaram a previsão dela para a inflação, refletindo essa alta dos combustíveis que a gente está vendo nos postos de gasolina, né? Então, esse índice é um índice bastante baixo, 3,27, é o mesmo 3,45, ainda bem abaixo dos 4,5, que era a meta que o governo tinha se comprometido para esse ano. Então, a inflação, quanto menor, sempre bom, né? E ela mostra como que a evolução mostra que aquele gráfico anterior que eu mostrei da taxa de juros, aquela queda do juros só foi possível por conta dessa queda de inflação. Olha aqui em 2015, a inflação estava 10,7%, em 2016, 6,29%. Com esses níveis de inflação, não era possível ter a redução dos juros que a gente observou no gráfico anterior. Então, essa perspectiva de 3,45%
para esse ano e 4,20 para o ano que vem, mostram que há espaço para redução de juros. Agora, quanto à retomada do crescimento, qual é a expectativa aí das instituições financeiras, né, acompanhadas pelo relatório Focus do Banco Central? Então, essa mesma pesquisa, que eu já mostrei aí o resultado de inflação e taxa de juros, eu fiz esse gráfico a partir das respostas dessas instituições sobre a expectativa de crescimento da economia. Então, você vê que desde janeiro desse ano até ontem, que foi a última resposta, as respostas variaram entre as expectativas dessas instituições, variaram entre meio, chegaram até 0,59%, mas variaram aqui na faixa de 0,5%. Né? Então, até o primeiro semestre todo desse ano, os agentes financeiros imaginavam que a economia brasileira ia encerrar o ano com um crescimento de 0,5%. Nos dois últimos meses, um mês e meio anteriores, agora no finzinho do semestre, julho e até ontem, essas expectativas caíram de uma faixa de 0,5% para 0,34%, mostrando que as instituições, embora estejam otimistas quanto à queda dos juros, elas estão ainda bastante resistentes, bastante atentas e pessimistas até com relação ao desempenho da economia. Né? Isso é importante dizer que aquela queda de juros que eu mostrei no primeiro gráfico, aquilo reflete que o indicador principal de risco Brasil, que é o CDS de 5 anos, está no menor nível desde o início do governo Temer, está a 195 pontos, mostrando que apesar dessa expectativa de baixo crescimento, é uma expectativa ainda otimista com relação à economia brasileira. Para o ano que vem é que eles esperam, que as instituições esperam um crescimento mais robusto na faixa de 2%. É um crescimento modesto, mas é muito melhor do que encolher 3,8% e 3,6% nos 2 anos anteriores. Tá certo. Agora, de modo geral, quais as perspectivas do núcleo econômico da CNA sobre a evolução da economia nesse segundo semestre? Então, a gente entende que, por conta da super safra, né, que encerrou agora em junho, e das boas perspectivas para a safra seguinte, a gente entende que a inflação vai ficar sob controle, né? Que em termos de retomada da atividade econômica, esse ano ainda vai ser um crescimento morno, né? Bem modesto, na faixa de 0,5% mesmo. Para o ano que vem, a gente já vê alguma retomada mais significativa, né? De boa notícia é basicamente o nosso setor agropecuário mesmo, que a gente estima um crescimento do ramo primário, né, agropecuário, de 11,7% para esse ano, mas o PIB do agronegócio como um todo não vai crescer isso tudo, porque também tem o desempenho da indústria e de serviços que está ainda encolhendo. Né? Em termos da Selic, a gente estima que essa queda da Selic ainda não vai refletir num preço menor de crédito para o consumidor esse ano. A gente imagina que isso vai acontecer mais no ano que vem. Existe uma diferença entre, a gente ouve bastante falar, às vezes as pessoas ouvem em casa e não sabem direito o que é o spread bancário. Né? O spread bancário é a diferença entre a taxa cobrada de nós consumidores e essa taxa de juros que eu mostrei. Tá, né? certo. Então como está num período de crise, os bancos ainda poupam para a inadimplência e a taxa de juros não cai tanto. Tá certo. Eu agradeço a participação do assessor econômico da CNA, Paulo André Camoli. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Muito obrigado.